eu sou Sabrina Krug e sou síndica profissional. Estou muito feliz em ter vocês aqui para mais um programa Assuntos de Condomínio. Muitas pessoas têm curiosidade e perguntam por que e como eu me tornei síndica profissional. Pois bem, há um pouco mais de um ano eu recebi o convite para ser síndica do condomínio onde eu moro. Ele tem 160 unidades e pouco mais de 500 habitantes. Junto com o meu conselho administrativo e fiscal e a subsíndica, fizemos uma gestão para mudar os problemas que existiam naquele condomínio. Os vizinhos ficaram satisfeitos e começaram a falar para os seus amigos em outros condomínios. E assim foram surgindo convites para fazer parte e integrar a gestão deles. Através das redes sociais, eu abri um canal e recebo muitas perguntas sobre condomínios ou sobre dúvidas de regras, regimentos, convenções e vários outros assuntos. Sempre tento responder da melhor forma possível dentro do que eu conheço ou ainda busco com outros especialistas tirar as dúvidas dessas pessoas. Eu separei 2 perguntas e trouxe para comentar aqui no programa e também deixo esse canal aberto para continuar recebendo perguntas que eu estarei apresentando aqui para vocês. As 2 perguntas que eu recebi, a primeira foi do senhor Adriano, referente à iluminação do condomínio onde ele mora. Ele disse que no estacionamento existe uma grande diferença de luminosidade e isso não torna o local seguro. Ele queria saber de que forma ele pode apresentar para a síndica essa problemática e de que forma ele pode resolver esse problema. A sugestão é que ele faça a solicitação para que isso vire uma pauta de assembleia e depois seja debatido e aprovado entre os moradores. Assim como ele pode não só apresentar um problema, mas trazer uma solução, fazer parte de uma comissão que vai construir a melhoria para o condomínio. Afinal de contas, condomínio é pensar em coletividade. A segunda questão foi trazida pela senhora Fernanda e ela fala sobre o furto dentro de um veículo. Teve objetos furtados no seu veículo que estavam no estacionamento privativo do condomínio. Então, para Fernanda, eu oriento o seguinte: indiferente do local onde aconteceu esse furto, dentro do condomínio, dentro do apartamento, fora do condomínio, qualquer outra dependência, deve ser registrado um boletim de ocorrência para ela ter formalizado esse acontecimento. Depois disso, procura o responsável pelo condomínio, seja ele o síndico ou a administradora, E aí sim, se faz o inquérito para tentar apurar se há algum sistema de câmeras que identifique o local e possa talvez fazer a identificação de quem e quando foi feito esse furto, não é? E além disso, não fazer um alarde, porque muitas vezes a situação pode não ser como ela imaginava e ela fez trouxe uma problemática para o seu condomínio, falando dele de forma negativa. O mês de março é marcado por muitas datas e situações. Entre elas, eu destaquei o dia 15 de março, que é considerado mundialmente o Dia do Consumidor. E qual que é a relação de consumo e condomínio e o Código de Defesa do Consumidor? Entra onde nisso? Então, um condomínio, ele é consumidor quando falamos da construtora e do condomínio. Por exemplo, quando há vícios de construção e o condomínio entra em contato com a construtora para fazer esses reparos, manutenções e aciona a garantia. Mas quando há relação entre condomínio e condômino, não há uma relação de consumo, e sim uma relação de convivência. Sendo assim, não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor. Outra situação importante é o que recém passou o carnaval e o leão chegou, Então, você sabia, síndico e síndica, que você deve declarar no imposto de renda sua receita relacionada a condomínio, seja ela remuneração ou seja ela isenção de taxa. Outra informação que merece destaque é a relação do imposto de renda para síndicos. Mal passou o carnaval e o leão tá aí, não é mesmo? Então, síndicos e síndicas devem declarar imposto de renda relacionado aos valores que recebem do condomínio, seja a remuneração propriamente dita, ou seja a isenção da cota condominial.
É muito importante, pois a isenção pode ser considerada uma remuneração e ela deve ser declarada no imposto de renda lá na parte de outros valores. Por isso, é importante que o síndico ou síndica procure fazer a declaração de forma certa ou ainda consultar um contador de confiança. Morar em condomínio gera muitos benefícios em segurança, praticidade e até nos quesitos economia, uma vez que existem rateios de custos cotidianos. Você que prestou atenção na minha fala deve ficar pensando, como assim morar em condomínio gera economia? Se todos os meses eu tenho que pagar cota, se eu morasse em uma casa, não teriam cotas para pagar. Aí que você se engana. Um síndico que é responsável, ele tem planejado as manutenções de um condomínio. Ele pensa a longo prazo e não deixa o condomínio depreciar, ou ainda pensa melhor e valoriza os imóveis dos seus moradores. Com isso, ele faz um planejamento, pensa nas manutenções preventivas ou corretivas, bem como se prepara para as manutenções de urgência. Pensando nisso, eu trouxe para o próximo bloco o senhor Alberto Finger, da Finger Manutenções, onde nós vamos fazer um bate-papo e falar sobre manutenção. Até o próximo bloco.